Opa galera, aqui é o Eric MVS e eu selecionei 4 mãos, provavelmente as 4 mãos mais interessantes que eu joguei no Sunday Mini Million, que é um torneio de US$ 22 com uma estrutura regular. O começo dele é bem deep e depois ele vai ficando um pouquinho mais acelerado a estrutura. Então vamos lá, essa mão aqui é uma das, tá bem no começo do jogo ainda, Big Blind 120. O stack inicial é por volta de 10.000 fichas, tá? O Vala Vala é uma mão que depende do oponente, a gente pode distributar, mas aqui eu optei por call, eu acho que as duas opções é ok. Esse oponente ele abre muito pouco do começo da mesa, só 13%. Na verdade, em EP ele abre 9%, em MP ele abre 18%, então ele abre muito pouco ali do TG, né? Só 9%. Então acho melhor da call manter um range mais amplo pra gente jogar contra. Beleza. A gente deu call e o Big também deu call. Ok. O Big Check, ele check. Ok, e aí a situação vem pra gente, certo? Quando o TG dá raise e ele dá check nesse board, eu imagino que Dama Rei ele vai apostar, Dama Ás ele vai apostar. Então o que ele mais representaria aqui de Dama seria um Dama Valete. A gente tem justamente duas cartas de Dama Valete. Então é muito difícil ele ter um Dama Valete. Então ele tem muito mais chance de ter um 10, talvez um Ás 10, alguma coisa assim. Eu acho que se eu apostar no flop, talvez ele não pague depois. Mas se a gente der check no turn e apostar o turn river, é capaz que a gente extraia até as duas apostas. Na verdade, as duas opções é ok. Dar o check flop para apostar o turn river. Ou apostar o flop, e aí provavelmente ele vai dar check turn e a gente beta river para extrair do 10x dele. Eu não lembro se eu betei ou dei check. Ok. Provavelmente eu betei, porque eu não considero que esse cara aqui vai ter muito dama x, ele tem muito mais 10x no range. E o board parece meio seco, porque ele não tem flush draw, mas ele está meio conectado. Então o Big pode pagar com Vala 8, com Vala 9. O Big pode pagar com alguns 10x, é, se ele tiver uma dama fraca, capaz que ele folda talvez uma dama fraca, mas tranquilo. Tanto a bet aqui, eu dá check para apostar o turn, eu resolvi apostar. E aí o TG dá call. Beleza. Ele também poderia ter trinca de dama, né, jogando assim. Então tem as duas opções. Ele dá check no turn 8, acho que o turn 8 não muda nada, mas a gente provavelmente extrai do 10 mais no river do que no turn, porque o que que passa na cabeça de um oponente quando ele recebe uma aposta no river? De um oponente pensante, né? Esse cara aqui com as estatísticas dele, que ele joga 20/16, né, o VPIP para flop raise dele 20/16, significa que ele tem uma certa noção do jogo. Então, contra esse oponente, acho que a gente extrai mais do 10x apostando só no river do que apostar no turn, né? Às vezes a gente apostando no turn faz ele foldar o 10x, então o turn, como jogado, tem que dar check behind mesmo. Eu dei check, e o river vem um 6, e ele aposta, e tem muito mais 10x no range dele. Provavelmente ele tem um Ice 10, ele deve imaginar que se a gente tivesse uma dama a gente betaria o turn. Então é um call bem tranquilo no river. E ocasionalmente ele pode ter um Vala Rei também, alguma coisa assim, ou um Ice Rei, alguma outra mão aí meio perdida. A gente dá call e ele tem um Ice Rei. Que eu acho ok, ele dá check call flop, mas ele blefar o river é uma situação bem ruim, não representa muita coisa assim, mas beleza. Ele queria representar um valor médio, que é exatamente o que a gente tem na mão. Ok, a segunda mão que eu selecionei aqui é uma briga de blinds. É... Briga de blinds, o range que a gente vai roubar é amplo, o range de defesa do oponente também é amplo. Esse bump and flex ele é regular, tem uns resultados razoáveis assim, acho que ele mais de US$ 15.000 positivo, alguma coisa assim. Eu acho tranquilo a gente jogar com dama 6 para mais estar fora de posição e ver o board super seco. Esse board a gente pode pensar em apostar o flop e barrelar em muitos turns, quando a gente pegar um flush draw, quando bater um rei, um ice, ou a gente pode partir para outras linhas, como por exemplo betar o flop, dar check call turn e bomba river, que aí a gente polariza bastante o range entre a carta alta do turn ou o 4 do flop. E como o range desse cara aqui é muito amplo, a gente tem 180 mãos dele. Você pode ver que aqui contra a Steel, o fold dele para Steel, o Big Blind contra o SB, que era justamente contra mim, ele tinha defendido 2 vezes.
Isso daqui, ok, é um sample muito pequeno, né? São duas mãos, mas pô, as duas mãos que ele recebeu ali no big contra o meu gap do small, ele defendeu. Então é um cara um pouquinho, pode ser um cara um pouquinho persistente. E aí é mais interessante a gente analisar a estatística dele geral, né? Os cold calls. Você pode ver que no big, o cold call dele, em 9 situações que ele jogou no big blind, ele pagou 80%. Né? Então ele defendeu o big contra o small, ele defendeu o big contra o botão, deve ter defendido contra um monte de posição. Então ele com certeza vai ter um range bem amplo. Nesse board aqui eu imagino que ele vai dar float. O que é dar float? Pagar o flop para me blefar o turn. Com um range muito amplo, com muitas mãos. E muito provavelmente ele não vai estar balanceado quando ele faz esse float. Então eu aposto baixo para induzir ele a fazer graça. Ok? O turn rei é uma carta que a gente pode apostar o turn e apostar o river com força. Pode, mas esse cara aqui, se ele vê a nossa aposta no turn, ele vai achar que a gente está polarizado entre o rei e o 4, e é capaz que ele decall até o river com um 7, às vezes com Ice High, porque ele é meio... jogadores regulares gostam de se levelar nesse spot. Então eu acho que uma situação que muita gente não está acostumado a fazer, uma jogada que muita gente não está acostumado a fazer, mas que seria interessante, é a gente abrir de check, para ampliar o range dele que chega no river. E aí sim, quando a gente dá check call no turn, parece que a gente tem mais valor do que quando a gente aposta. Ok? Então eu resolvi dar call aqui, porque se eu tenho 4 ou rei, eu nunca vou dar raise no turn. Vou deixar ele acertar parte da equidade dele do river. E aí a gente tem que chumbar no river. Tá? Esse era o plano. Ou eu ia apostar o turn e all-in no river, porque é um board que ele não vai conseguir defender suficientemente, já que é um cara que dá muito call no big. Ou a gente deixa ele blefar o turn rei contra a gente. E aí a gente toma a iniciativa no river e vai all-in. Então agora, do jeito que foi jogado, é muito mais difícil ele dar um call de Ice High ou 7x, porque na cabeça dele a gente vai ter mais valor jogando assim. Entenderam? Beleza. E aí ele foldou. Ok. Aqui uma mão um pouco mais pra frente do torneio, né? Esse torneio foi... Acho que deu Acho que deu uns 10 mil jogadores, 9 mil jogadores. Eu cheguei em 300 left, né, quando restavam 300 jogadores. Então aquelas duas mãos foram no começo do torneio, que eu achei interessante. E aqui é uma outra mão um pouco diferente. Tá, Ice 5 off contra a média do field. Às vezes eu nem defendo contra um cara ali do meio da mesa. Mas dependendo do oponente, né, como a gente tem pot odds de 19%, então se a gente realizar a equidade da nossa mão mais de, tipo, vamos supor que a gente tem uma equidade da mão de 40%. Se metade das vezes a gente realizar isso, que seria 20%, já é justo dar o call. Então aqui contra alguns oponentes a gente pode dar call, contra outros foldar. Esse cara, vamos analisar. Por que é interessante dar o call com Ice 5 contra esse Havik? É interessante ver o VPIP para flop raise dele, que é 42/29, tá? E o raise dele por posição, ok? A gente vê, na verdade, é aqui. Calma aí, vou mostrar aqui. Raise first in. Raise first in é quando todo mundo foldou até ele, ele vai lá e dá raise. Em EP, em 16 oportunidades, ele deu raise 44%. Em MP, 60% e no cutoff, 100%. Então, pô, ok, eu não tenho muitas mãos dele, eu tenho só 58, mas dá pra ver que ele tá bem agressivo em todas as posições quando ele... quando vem em fold, roda em fold até ele. Então, com certeza ele não tá balanceado. Então, aqui a gente tem duas opções. A gente pode distributar ele por bluff. Só que eu acho que com esse stack aqui de 30 big blinds, ele vai defender bastante. E pela posição, por ser um jogador agressivo, que muitas vezes a gente não conhece como que ele joga contra tribet. Então aqui eu acho que é muito tranquilo a gente dar o call, que quando bater o ice a gente vai estar na frente. E não só para bater o ice, né, a gente pode dar float, mesmo estando fora de posição, a gente pode dar float em alguns boards. E esse é um desses boards. A gente tem muitos pares no nosso range, tem Ice 3, tem Ice 2, tem Ice 7, tem 7-8, tem 7-9 naipado, tem um monte de coisa. Então é um board que eu não estou pagando só porque eu tenho a broca e eu tenho o Ice de over. Eu estou pagando porque se ele der check num turn, que não seja um turn bom para ele dar o segundo barril, a gente pode blefar o river, tá? Então essa é a ideia. Contra jogadores agressivos, não adianta só também você jogar só para acertar sua mão, você tem que ter um plano B. Então a gente dá call aqui. O turn 8 é uma carta perfeita, por quê? Não é uma carta que é boa para ele blefar. Se ele blefar nesse turn, vai ser provavelmente um semi-blefe. Ele vai ter flush draw quando ele blefa no turn. É difícil ele ter tipo um Ice 10, um Ice dama e dar o segundo barril nesse turn 8.
por exemplo, tá? Então por isso que acho que ele só aposta aqui nesse turn se ele tem realmente um valor, tipo um 9/9 mais, né? Um overpair. E aí ele dá check no turn 8 e vem o river 6. Quando ele dá check no flush draw, o nosso range ganha muita equidade, porque a gente tem flushes no nosso range e ele não tem. A gente tem trinca de 2, trinca de 3, trinca de 7, trinca de 8 no nosso range. E ele pode ter trinca de 8 dando check turn, mas trinca de 7, trinca de 2, trinca de 3 é muito difícil dele ter. Então, como ele demonstrou fraqueza no turn, a gente tem que aproveitar esse river e blefar. Por que a gente não pode dar check e deixar pro showdown? Porque ocasionalmente ele pode ter um Ice 10, um Ice Dama, que vão ganhar da nossa mão, né? Então, apesar da gente ter um Ice High, que tem um certo valor de showdown, não é uma situação que eu fico muito feliz em dar check e ir pra showdown, já que a gente vai perder de muitos ases no range dele, tá? Esse aqui, o flop, é um board que ele vai apostar com muitos ases. E provavelmente, se no turn tivesse um valete, um dama, um rei, é capaz que esse oponente, por ser agressivo, ele desse o segundo barril, tendo ou não aquele par, né? Então aí a gente manda a bala no river e ele folda. Beleza, sucesso, tá. E aí aqui um pouquinho mais pra frente do torneio, vala dama off, dependendo da mesa eu vou abrir no TG, tem mesa que não, isso daqui é discutível, mas enfim. O spot é mais o pós-flop em si. Tá, todo mundo foldou. E aí chegou até o Big Blind que, sem surpresa, o querido me paga. Esse cara, a gente tem poucas mãos dele, só 87, tá? Mas é interessante você analisar o cold call. O que é o cold call? É quanto que o cara tá pagando nas posições. Você pode ver que no cutoff, em 7 mãos, ele pagou 28%, no button 16%, que são números elevados, né? Mas ok, o sample é pequeno. No small ele pagou 25%, e no big ele pagou 75% em 8 mãos. Então é um cara que está dando call com muitas mãos, tá? Esse board aqui é um board que assusta? Nem tanto. Ele pode ter alguns flush draws e alguns 10x, mas a gente tem todas as trincas no nosso range, a gente tem um pouco mais de flush no nosso range com Broadways, com AX, a gente vai ter vários flushes aqui com AX. Então é um board que a gente pode colocar uma pressão. Então a ideia de apostar o flop, eu vou apostar esse flop. Se no turn vier uma carta valete, dama, rei ou ás, eu vou dar o segundo barril. Se no turn vier copas, eu também vou dar o segundo barril, porque a gente ganha cuidado para fazer um par de valete, um par de dama, ou flush para o river, que pode ganhar do par de 10 dele, ou se ele tem um flush fraco. Tá? Então esse é meu plano. Já estou planejando dar 2 barris muitas vezes contra ele, até por causa da nossa posição relativa, né? A gente está UTG contra o Big, então às vezes é difícil ele aguentar 2 barris aqui com 7-7, com 8-8, 9-9. Alguns oponentes aguentam, pagam o flop e o turn, mas quando bater o flush, ou bater uma carta acima, né? Um vala, dama, rei, é difícil ele pagar com um par médio. A gente aposta e bate o 8 de copas no turn, que é uma carta boa, de certa forma. É um pouco melhor pra gente, porque a gente vai ter mais flush no nosso range. Que eu digo flushes fortes, né? Ele vai ter muito flush fraco. Então a gente também ganha broca e a gente tem duas overs. Vai que ele tem aí um Ice 10. Se ele tem um Ice 10, nessa situação a gente tem muita equidade contra um Ice 10. Tem gente que aqui talvez daria check behind, mas eu prefiro apostar para fazer ele foldar um 6, para fazer ele foldar um 7-7, para fazer ele foldar talvez um 9-9, alguma coisa assim, porque quando a gente dá esses dois barris, a gente representa muito que a gente tem ou flush ou overpair, tá? Aí a gente manda a segunda. Não tem que ser muito forte turn, eu acho que não faz muita diferença ser mais forte contra esse oponente específico. E aí ele dá call, e aí no river vem um 5 e ele manda um pot pra gente. Aí não tem como pagar aqui, né? Se bate o 9 no river e ele manda pot, a gente dá call. Aí é de se pensar, é meio close, mas acho que se bate um 9 no river a gente ainda assim não poderia largar, porque ele pode ter trincas jogando assim, em dois pares. Mas como jogado aqui não tem nem que inventar blefe nenhum. Tá, só pra vocês entenderem como que o nosso range acerta muito esse board, eu selecionei aqui no Flopzilla mais ou menos o range que a gente abriria do TG. Pode ser um pouco mais do que isso, pode ser um pouco menos. Acho que não vejo muito problema abrir por volta de uns 14, 15%. Mais ou menos esse range aqui, talvez até todas as brodas snipadas, pode ser. Mas essas duas aqui jogam um pouco pior. Então quando você coloca esse range aqui, e a gente coloca o board 10 de ouros, 6 de copas e 3 de copas.
Vamos lá. Dá pra perceber que a gente tem bastante top pair, a gente tem alguns overpairs, a gente tem alguns pares ali na meiuca, que são pares que a gente pode apostar por defesa, já que a gente não quer que bata uma overcard e atrapalhe o nosso jogo. E par médio a gente não tem nenhum 6x, a gente tem bastante flush draw ali, tipo de vários ases, rei dama, revala, dama vala sempre, de 10 valete também sempre. Então, tipo, praticamente uns 45% assim do nosso range que a gente abriu pré-flop acertou esse board de uma forma forte, né? A gente tendo flush draw, um par médio, e sem contar que a gente ainda pode ter ali overcards com backdoor flush, né? Então isso daqui é muito interessante. Que se batesse uma de ouros no turn, a gente poderia dar um outro barril com essas daqui de ouros. A gente vai apostar também com alguns backdoors. Então, backdoors é quando, por exemplo, se eu tenho Ás de copas na minha mão, e aí bate uma de copas, tipo, e eu aposto no flop, eu tenho backdoor, flush draw. Porque se bater uma de copas no turn, a gente fica com flush draw. Então, se a gente apostasse no flop com os backdoors em Ás e em rei também seria muito bom. Apostei também com dama valete, mas só para mostrar assim as mãos mais fortes, né, que a gente chega no turn. Tipo, 60% do nosso range é muito forte. E aí, quando bate o 8 de copas, a gente vai ter ali 7% de flush, 14% do nosso range vai ter overpair, 13% ali vai ter top pair, a gente tem um pouco de trinca também. Então, o nosso range acerta assim, de certa forma, é bem forte nesse board aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!